Boa noite, irmãos, com a graça e a paz do Senhor, que Jesus nos abençoe nesta noite. Você que está em casa também, Deus abençoe sua vida, são todos bem-vindos. Nós vamos orar a Deus no momento de confissão de pecados, uma oração silenciosa. Se você puder e quiser se ajoelhar, fique à vontade, senão baixe sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Senhor que o perdoe, que limpe seu coração, a sua mente, que nada atrapalhe este momento de culto. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui na tua casa nesta noite para te louvar e te adorar. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Não permita, ó Deus, que venhamos a cair, que venhamos a cometer atos que entristeçam seu coração, mas, Senhor, se em algum momento nós o fizemos, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Abençoa a nossa igreja, abençoa os trabalhos da nossa igreja, abençoa as famílias da nossa igreja, cada lar representado aqui nesta noite e aqueles que estão em casa também, abençoe, Senhor, tem misericórdia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoa, muito obrigado porque o Senhor nos abençoa, continua, Senhor, a cuidar dos nossos corações, e louvado e adorado seja o teu santo nome sempre, Senhor. Sempre. Muito obrigado porque Jesus morreu na cruz por nós. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e fazemos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor. Seguirei o caminho.
coração é teu, o meu coração é Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Diga a ele assim: eu te amo mais que tudo, corro para ti e não há outro. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me encontrar nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos e declaramos, Senhor, que nada nos separa do teu amor. Aleluia. Continuamos a louvar ao Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Declara Ele assim: a ti, Senhor, a ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu
te agradecemos, Senhor. E nós declaramos nessa noite como igreja, Senhor, que Tu és o nosso abrigo, Senhor, a nossa torre forte, Senhor. Nós declaramos, Pai, o Teu amor por nós, Senhor, como Tua igreja nessa terra, Pai. Nessa noite, continua a falar com a Tua igreja como o Senhor já tem falado, Senhor. Em nome de Jesus, que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar? Evangelho de Marcos, do João Marcos ou de Pedro. Estamos começando a série sobre Marcos. Deus tem colocado no coração dos pastores, neste período de fevereiro e março, falarmos e estudarmos em todas as mensagens acerca do segundo evangelho, que muitos dizem ser o primeiro. Ele é o curtíssimo, são 16 capítulos. Depois você vai encontrar o Evangelho de Mateus com 28, você vai encontrar João, talvez não tão longo ainda, mas tem mais, né? E os 22 capítulos que a gente vai ver em João, Lucas, 24 capítulos, e o Marcos vem o menorzinho deles, vem aquele que é o suprassumo, alguém coloca que é o resumo dos evangelhos, em que Marcos, ele faz quase como um jornalista. Ele vai, sabe aquele negócio assim, que a gente tem do jornalismo, que quando fala desses jornais, que falam das coisas rápidas, dos acontecimentos, do que aconteceu. Marcos faz isto porque havia um propósito. E, nesse sentido, há vários testemunhos antigos que falam que ele foi o primeiro, a base dos outros 3. Ele teria vindo antes de Mateus e, mais tarde, na verdade, quando a Bíblia foi organizada, mais tarde, os livros já existiam, mas tentaram fazer uma composição. A gente vai ver lá, no 4º século, no 5º século, o Evangelho de Marcos sendo colocado em segundo, porque Mateus é maior. Diriam assim os estudiosos da época, Agostinho, que teria sugerido esse arranjo, mais por uma questão de estética. Mas todos reconhecem, é de Marcos, é de João Marcos. Marcos vai ser chamado de João Marcos, ele é apresentado assim, vai ser dito isso em Atos diversas vezes. João é um nome de origem hebraica, e Yohanan. Yahvé mostrou graça. Esse é o significado do nome João. Deus, o Eterno, mostrou graça. Marcos é um nome latino, um nome que era usado pelos romanos. Tem um significado totalmente diferente, porque Marcos vem de Mars, que vem de Marte, que é o deus da guerra. Era um nome latino. Muitas pessoas, em função disso, acreditam que João Marcos seria filho de uma mulher judia e um pai romano, e que teria morrido, mas ele deixou bens. Maria aparece como a mãe de Marcos, a gente vai encontrar várias referências sobre ela, e inclusive lá no capítulo 14, no versículo 52, a gente vai encontrar uma outra coisa dele, mas Atos fala, quando Pedro é libertado da prisão, ele vai para onde os discípulos estavam reunidos, eles estavam reunidos na casa de Maria, e Maria tinha uma serva, Rode, que abre a porta, ela reconhece, abriu a porta não, ela ficou assustada, que Pedro estava lá, e ela sai correndo, falando, olha, Pedro está aí, mas deixou Pedro na rua. Uma serva ali na cidade significava que era uma casa de uma pessoa de posses. Ela é citada como uma apoiadora de Jesus, talvez tivesse até algum parentesco com Maria, a mãe de Jesus, mas ela teria recursos e daria apoio a Jesus. Esta casa onde os discípulos se reúnem, que é citado, que é a casa onde Pedro procura os discípulos e onde ele vai se refugiar, provavelmente foi a casa onde Jesus celebrou a ceia, no cenáculo.
O cenáculo era a parte de cima da casa. As casas tinham terraço e muitas vezes em cima tinha ou um aposento ou uma tenda que era armada. Para reuniões, como eram poucas chuvas, e até hoje são poucas chuvas naquela região, a tenda daria para cobrir o pessoal. E ali eles ficariam reunidos, e talvez a tenda foi o lugar, o cenáculo, onde Jesus se reuniu, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Alguns episódios interessantes que o Evangelho de João Marcos relata. Se tiver aí, se der para colocar, Marcos 14, nós vamos começar pelo final, versículos 51 e 52. Olha só que coisa interessante, e os comentaristas todos, mesmo os antigos, dizem que é ele. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram. Mas ele largou o lençol e fugiu nu. Marcos, o nu, que fica sem roupa. Um jovenzinho, muitos acreditam que Marcos seria um adolescente, 14, talvez 15 anos, e que estava entre os seguidores de Jesus, porque esse acontecimento é o acontecimento na época, no momento em que Jesus é preso e está sendo levado para a casa lá do sumo sacerdote para o julgamento. E ele vai atrás seguindo Jesus, ele está curioso, ele devia fazer parte, a mãe dele devia também estar próxima, sabia dos acontecimentos, e ele vai, se precipita, é pego, o lençol é puxado, ele fica nu, um jovenzinho. Esse é Marcos. Agora é interessante que o evangelho dele começa com uma declaração que está no primeiro versículo. E ele não fala, como já foi dito aqui no domingo passado, pelo pastor André, ele não conta a história do nascimento de Jesus, ele não fala dos ancestrais de Jesus, ele começa direto e reto. Vamos ler juntos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso. E aí ele já entra na profecia de Isaías e já vai para João Batista. E já vai para o batismo de Jesus e já começa os milagres, passa na tentação e depois já começa Jesus agindo, curando, fazendo. Agora, é interessante que há uma ligação muito forte de Marcos com o apóstolo, e muitas pessoas chegam a dizer assim: os evangelhos não teriam que ter sido escritos todos pelos apóstolos? Por que Marcos não é escrito por um apóstolo, mas é escrito por um garoto até? Esse Marcos é o mesmo que mais tarde vai, junto com Barnabé e Pedro, para a primeira viagem missionária, que no meio do caminho se afasta. Isso é narrado no livro de Atos. Ele larga tudo no meio do caminho, e quando ele larga isso, ele então é visto por Pedro como alguém que não era assim muito firme. Alguém chega a dizer que ele teria discordado, aliás, Pedro não, Paulo, tá, Paulo e Barnabé. Alguém acha, inclusive, que ele teria discordado, na verdade, de Paulo, porque Paulo falava muito sobre o fato de que os cristãos não precisariam se circuncidar e que ele seria um judeu, um judeuzinho daqueles que achava que tinha que cumprir a lei, mas outros acham que simplesmente ele teve medo, e eu passo por aí também. Eu acho que, no início, esse jovem, que Barnabé, que provavelmente era primo ou talvez tio dele, quis ajudar, via nele um potencial, provavelmente um jovem estudioso, um camarada que sabia escrever bem. Ele falou: a gente vai precisar de um secretário, de um auxiliar, de alguém que vá anotando as coisas, e leva Marcos. Mas quando chega lá na frente, Marcos se mostra assim, frágil, foge. E mais tarde, quando Paulo quer retomar a viagem, ele chama Barnabé e Barnabé fala: vamos levar o Marcos. E aí Paulo fala não. E eles têm uma briga, e a Bíblia diz que a briga foi tal que os dois se separaram. A primeira comissão missionária, a primeira sociedade missionária se separa por causa da discussão entre levar ou não levar alguém que Paulo achava que ia atrapalhar, mas Barnabé via como potencial. Mas é interessante que mais tarde o próprio Paulo vai escrever: envia-me a Marcos porque ele me é muito útil. E ele também vai dizer que esse mesmo Marcos
era aquela pessoa a quem ele estava com ele na hora mais difícil. Lá em Roma, ele acompanha Pedro dentro da prisão, Paulo dentro da prisão, e também Pedro é acompanhado dentro da prisão, ou talvez do lado dele. E quando Pedro fala dele, olha só como Pedro fala. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, Pedro cita algumas pessoas. E ele vai dizer também, no versículo 13, aquela que se encontra na Babilônia, e aqui ele está falando de igreja, e Babilônia era o nome e o apelido que eles deram para Roma, porque eles não podiam citar Roma, porque era perigoso já na época. Roma é onde estava o poder imperial, e eles chamavam Roma de Babilônia. Apocalipse também chama Roma de Babilônia. Então, aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. E é esse Marcos que Pedro chama de filho. A maioria dos primeiros autores pós-bíblicos, os seguidores dos apóstolos, e você tem diversos deles, tem um homem chamado Papias, que escreve no ano 143, no segundo século, início do segundo século, que eles eram discípulos dos primeiros apóstolos. Provavelmente esse Papias conheceu, deve ter conhecido principalmente João, e ele diz que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, e que Pedro ditou para Marcos, e Marcos ia escrevendo o evangelho. Provavelmente no início dos anos 50. Até então, os apóstolos estavam vivos, e o que aqueles cristãos achavam? Jesus Cristo volta agora. Jesus Cristo vai voltar nos nossos dias. Então a gente não precisa escrever nada, Jesus vai voltar aqui, para esse grupo aqui. Eles esqueceram que Jesus tinha mandado que eles fossem pelo mundo inteiro, que eles testemunhassem a todas as nações. Eles se acomodaram. É natural a gente se acomodar, né? Está tão bom aqui, está tão gostoso aqui, culto, transmissão ao vivo, em casa, está legal assistir, né? Que a gente se acomoda. E esquece que Jesus manda ir por todos os lugares, para todos os lugares. E eles se acomodaram e teve que vir uma perseguição para eles saírem pregando o evangelho. Mas, na verdade, esses apóstolos, eles achavam que não precisava escrever. No entanto, Pedro, o grande líder, quando está em Roma, os cristãos de Roma tinham cristãos que eram judeus, e Pedro tudo leva a crer que foi para Roma, apesar de alguns acharem que não, mas há vários testemunhos de que ele foi para Roma e que morreu em Roma. Mas quando Pedro está em Roma, então, ele vê a necessidade que os cristãos que não tinham conhecimento do judaísmo, que não tinham vindo lá de Jerusalém, de Israel, não conheciam nada, precisavam de algo que ficasse mais palpável para eles, que eles guardassem, que eles gravassem. E aí os evangelhos começam a ser escritos. O Velho Testamento já era escrito, eles liam muito o Velho Testamento, pregavam os acontecimentos de Jesus, que eles tinham sido testemunhas oculares, os apóstolos estavam ali pregando, mas eles já começam a ver apóstolo morrer, Tiago já tinha morrido, e os primeiros seguidores já começam a morrer. Estevão, que não foi apóstolo, mas era alguém que estava junto desde o início, eles veem aquele pessoal morrer, eles falam, não, Jesus ainda não voltou, não sabemos quando ele vai voltar, vamos escrever. E Pedro começa a ditar para Marcos o que escrever, e Pedro era um cara rapidinho, né? Ele é rapidinho, então ele faz um evangelho rapidinho. Ele escreve esse evangelho. Mas é muito legal que no meio desse evangelho, bem no meio, no capítulo 8, no versículo 34, há uma declaração de Pedro que alguém diz que é o suprassumo do evangelho. O evangelho de Marcos não registra parábolas de Jesus. O evangelho de Marcos não vai registrar os ensinos de Jesus. Mas o evangelho de Marcos registra isso aqui. Vamos ler? Então, todo mundo, vamos ler? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o desafio de Jesus. E o evangelho de Marcos mostra que o centro do evangelho é a cruz de Cristo. Mas essa cruz de Cristo tem que ser vivida por mim e por você. E que eu tenho que assumir a minha cruz todo dia. Lucas depois aumenta um pouquinho, coloca diariamente.
Mas Marcos é o primeiro a dizer isso que Jesus falou e que ficou muito claro para os discípulos, é repetido nos outros evangelhos, é dito por Paulo mais tarde, a cruz. A cruz que significa não as minhas provações, não as minhas lutas, não as minhas doenças, os meus problemas pessoais. A cruz é o meu compromisso de diariamente morrer para o mundo e viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, Paulo vai dizer escrevendo aos Gálatas. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a cruz é o que Jesus ensinou. Marcos pega, através de Pedro, a essência do Evangelho. Negue-se a si mesmo. Assuma o seu compromisso comigo, de fidelidade, de santidade. Cada dia, morrendo um pouquinho. Porque Jesus Cristo veio ensinar e veio trazer boas notícias, que é para a vida inteira e serve para a eternidade. Não é um evangelho que de repente chega assim e muda tudo. É um evangelho que vai atuando de dentro para fora e que vai produzindo transformações diárias. E que assim tem que acontecer comigo e com você. E Pedro pega isso e joga isso no meio do livro, a cruz de Jesus, que tem que ser a minha e a sua cruz. Diariamente, negando-se a si mesmo e vivendo para Ele. Esse é o que coloca aquele rapaz que começou bem tímido, começou correndo nu, que tem, assim, uma certa vergonha, um medo, uma timidez. Era um rapaz com conhecimento, ele sabia escrever, por isso que Pedro vai usá-lo como secretário e provavelmente Barnabé o leva para isso também. Mas tremeu na base, deixou a missão no meio. Mas esse rapaz foi crescendo, amadurecendo, ao ponto de que o próprio Paulo, que em um momento não o quer mais consigo e até briga com o grande amigo Barnabé, no final diz, me manda a Marcos porque ele me é muito útil. Que a minha vida e a sua sejam assim também. Seguindo João Marcos, morrendo cada dia para você e eu morrendo para mim, e vivendo cada dia mais para Jesus, sabendo que mesmo que a gente pise na bola, a gente não pode abandonar o barco, a gente não pode negar Jesus ou negar o nosso compromisso. O Senhor sempre está pronto a nos dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, quantas chances forem necessárias, para que eu me fortaleça. E mesmo que no início ou em algum momento eu possa ter fraquejado, o Senhor confia em mim. E eu posso crescer, melhorar, ser restaurado. E ser útil. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nesse período em que estaremos estudando esse evangelho, um evangelho curto que você pode ler, e aliás eu recomendo que você leia ele várias vezes nesses 2 meses, porque dá para ler, para você gravar bem a história de Jesus. Porque ele mostra um Jesus poderoso, mas um Jesus humilde, um Jesus que morre, que ressuscita e vive, um Jesus que dá ordem aos seus discípulos, mas ao mesmo tempo está ao lado deles, um Jesus que atende os estrangeiros, que atende os publicanos. O Evangelho de Marcos dá muita ênfase a isso. Aqueles que eram rejeitados pelos judeus são aceitos. Ele mostra com clareza que a mensagem das boas notícias, isso porque a palavra evangelho significa, era destinado a todos, em especial aos mais carentes, os marginalizados, aqueles que são os improváveis. Marcos era um improvável, e Deus o torna um gigante, e ele é aquele que põe no papel o primeiro evangelho, e é aquele que Pedro escolhe para ser o que vai, de fato, colocar as coisas para fora, para que todas as pessoas em todos os lugares pudessem conhecer a verdade de Jesus. Que Deus abençoe a mim e a você, para nos negarmos cada dia a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos, para que nós estejamos falando do Evangelho do Reino, para que nós, mesmo que tenhamos pisado na bola como Marcos fez em algum momento titubeado, não tenha vergonha de pedir perdão, de ser restaurado e de continuar servindo ao Senhor, porque Ele quer usar você e a mim com todos os nossos defeitos e limitações,
se confiarmos a nossa vida a Ele, Jesus. Pai querido, completa a palavra em cada coração, que todos nós estejamos cientes, Pai, de que o Senhor, assim como fez uma obra poderosa naquele jovenzinho que fugiu no início, pode fazer a mesma obra em nós, se nos colocarmos à tua disposição. Ó Deus querido, que nós sejamos portadores da mensagem do Evangelho, das boas novas de Jesus, aonde formos, porque esta é a mensagem que salva o mundo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ficar em pé, louvaremos a Deus ainda. Aliás, tem avisos, né? Mas depois o pastor Wagner vai dar os avisos e vai dividir em grupos de oração. Quem estará nos ajudando aqui? Qual diácono? Que é Moisés, por favor, vem aqui à frente. Nesta semana estamos indo, na sexta-feira, lá para Miracatu. Continue orando. De manhã nós estamos tendo as nossas alvoradas de oração às 6 horas da manhã. Você pode colocar os seus pedidos no chat. E também é importante saber que nesta semana nós já estamos investindo na viagem do casal que vai para bem longe nos representar. Falar desse amor de Deus num lugar muito longe e que não é fácil. Mas eles estão corajosamente, o casal indo com seus 2 filhinhos, e nesta semana estamos comprando as passagens, e você vai junto, eu vou junto, nós vamos juntos, você em casa também. Quando oramos e quando contribuímos, nós estamos indo juntos. Que Deus nos abençoe. Oremos e louvemos a Deus com os dízimos e ofertas. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Oh, obrigado, obrigado, Jesus. Que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Oh, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, neste momento tão
bonito, Senhor, agradável e alegre estarmos na Tua casa, Senhor, louvando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, que possamos estar sempre aqui, ó Deus. Não fazer isso como um costume, mas como um prazer de estar na Tua presença. Muito obrigado pela palavra que nos foi dita, Senhor. E agora te agradecemos também pelas ofertas que aqui foram depositadas, Pai, para a Tua obra, Senhor, que seja aplicada com sabedoria, como tem sido, Deus. Abençoa aqueles irmãos que aqui depositaram a sua oferta, o seu dízimo, aqueles que não puderam depositar ou fazer, que o Senhor esteja abençoando. Se houver desempregado, que o Senhor esteja abrindo uma porta, Senhor, para que possamos ver todos os nossos irmãos alegres na Tua presença, Senhor, que não falte nada para ninguém. Supra as necessidades de cada um. E abençoa também nossos empresários da nossa igreja, Senhor. Sabemos que passamos por dias difíceis, mas o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o Pai da eternidade. O mundo, tudo está nas Tuas mãos. E a nossa nação também. Obrigado por tudo, Senhor. No bondoso nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Os irmãos podem se assentar. Nós encerramos aqui a nossa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na graça do Senhor. E nós vamos aqui, que estamos aqui, vamos dividir em grupo de 3, no máximo 4 pessoas. Um faz um pedido, todos fazem um pedido e um oram